paz, boa tarde mesmo, na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que bênção que estamos iniciando mais um programa, O que diz as Escrituras, um programa que está vindo ao ar todas as sextas-feiras, aqui na nossa igreja Assembleia de Deus Filial, em Salgueiro, pelo nosso canal no YouTube e agora também pelo Instagram. O nosso endereço é IEADPE Salgueiro Oficial. Muito bem, Deus te abençoe, você que já está nos acompanhando, e agora você manda a mensagem para o teu parente, para o teu amigo, para o teu vizinho, para os teus familiares. Compartilha nos grupos informando que já começou o programa O que diz as Escrituras. Deus te abençoe. Estamos começando com um pouquinho de atraso. Você sabe, né? A tecnologia, ela ajuda, ela se avança, mas às vezes também ela falha. Mas e para a glória de Deus estamos iniciando. E para começarmos bem, como fazemos em todos os programas, eu quero convidar você para ler um texto na palavra de Deus. Isto mesmo, nas Escrituras Sagradas. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 4. Por favor, abra no versículo de número 7. Capítulo 4, versículo 7 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Nos diz assim a palavra do Senhor: disse-lhes Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos, vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. Você pode orar comigo, em nome de Jesus. A produção pode colocar aquela vinheta da oração para a gente orar junto. Pai, Criador dos céus e da terra, tributamos a Ti, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua presença e poder, Senhor, Te adorar, Te exaltar, glorificar o Teu santo e maravilhoso nome. Ser grato a Ti, meu Deus, pela salvação da nossa alma e pelo perdão dos nossos pecados. O privilégio de ser uma alma salva nos dá, Senhor, a tranquilidade, a segurança de um dia irmos morar contigo eternamente. Receba nossa gratidão também pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela vida de cada servo teu que coopera e congrega aqui nesta igreja filial em Salgueiro. Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre cada um dos teus servos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, que bênção saber que você está aí, você já está participando. Nós vamos lançar a enquete do nosso dia, lembrando a você que este programa, ele é feito por você, por sua causa. Você tem uma dúvida, tem um questionamento nas Escrituras Sagradas, então você manda a sua pergunta, nós convertemos em uma enquete e aí nós estaremos respondendo esta enquete à luz da Bíblia. Hoje nós vamos lançar a nossa enquete do dia. Nossa enquete foi do último programa, que foi perguntado pelo nosso internauta Jó Talita, que pergunta: haverá salvação para aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Escuta só, em sua opinião, haverá salvação para aqueles que nunca ouviram o Evangelho? O que é que você acha? Mande sua opinião, comente aqui no chat, tanto do nosso canal no YouTube, como também no Instagram, e logo após, nós estaremos comentando esta enquete à luz da Bíblia. Você é o nosso convidado especial para estar enviando o seu comentário, a sua opinião acerca desta enquete. Vou repetir: haverá salvação para aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Vou pedir para a nossa produção colocar aí em tela, para que você possa estar
acompanhando e também mandando a sua opinião acerca desta enquete. Em sua opinião, haverá salvação para aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Daqui a pouco eu, pastor Joel Calado, estarei comentando esta enquete à luz da Bíblia. Mas antes, queridos, me permitam aqui mandar saudações para os nossos queridos internautas que estão conectados conosco, a todos os obreiros aqui da nossa igreja filial em Salgueiro, aos nossos queridos que estão nas cidades que são assistidas eclesiasticamente aqui pelo nosso trabalho em Salgueiro, a cidade do Verdejante. Aproveitamos para enviar saudações ao diácono Cícero Domingos, que estará ali, e aproveito para dizer que amanhã nós teremos uma palestra para casais. Eu, pastor Joel Calado, se Deus quiser, estarei lá em Verdejante, na cidade de Verdejante, amanhã, trazendo uma palestra para casais com o tema Fortalecendo o Casamento com o Amor Conjugal. Isso é muito importante. Aproveito para enviar saudações também ao nosso querido presbítero Francisco de Assis, na cidade do Cedro. Ele está lá trabalhando, cooperando, mas também conectado conosco através do nosso IEADPE Salgueiro oficial, e está participando com a gente. Aos nossos queridos irmãos que estão também ligados conosco na cidade de Terra Nova, ao nosso querido presbítero Itamar, obreiro que dá assistência àquele trabalho, segue o nosso abraço, juntamente com a respectiva esposa, e a todos os nossos irmãos na cidade de Terra Nova. Compartilha o link do nosso programa. Já temos aqui muitas participações conosco aqui. Nosso irmão Jardiel Júnior, ele diz: a paz do Senhor, pastor Joel Calado, estou aqui cultuando conosco aqui em Glória do Goitá, juntamente com a minha família, minha mãe, meu pai que estava viajando e o meu irmão que vai fazer faculdade. Olha que bênção. Deus abençoe meu querido irmão Jardiel Júnior, lá da nossa terrinha, né? Que bênção, Deus abençoe. Também o nosso querido irmão Vandeilson Silva, ele diz: a paz do Senhor Jesus, meu pastor Joel Calado. Deus abençoe. Mais palavras, mais mensagem aqui do nosso irmão Jardiel Júnior, que pede oração pelo seu pai e também está pedindo para que Deus esteja dando uma viagem de bênção. Nossa irmã Lúcia Maria, que é esposa, por certo, do diácono Ivan Oé, diz: a paz do Senhor, participando conosco. Deus abençoe a irmã Lúcia Maria, lá do sítio Uri, aqui em Salgueiro. Vandeilson, mais uma vez, dizendo: estamos assistindo. Manda aí o link, irmão Vandeilson, para todos os grupos aqui dos obreiros e dos demais que possam assim participar. Deus te abençoe. Ainda participando com a gente o poeta Hélio Júnior. Deus abençoe o poeta Hélio Júnior, lá de Moreno. Logo, logo estaremos trazendo o poeta Hélio Júnior para participar conosco aqui de um culto em Salgueiro. É uma bênção. Presbítero Johnson Francisco diz: a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, presbítero Johnson. Também está participando a irmã Laudiceia Bernardo, diz: paz do Senhor Jesus, pastor Joel Calado e equipe. Deus abençoe, irmã Laudiceia, minha querida e amada esposa. Deus abençoe. Também Ítalo Matos, ele diz: a irmã Mirtes manda a paz do Senhor. Amém. Que bênção. Deus abençoe, irmã Mirtes. Mas vamos à nossa enquete mais uma vez, para você que está acompanhando o programa O que diz as Escrituras. Em sua opinião, haverá salvação para aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Você, o que diz? Manda a sua opinião. Quero lembrar que esta pergunta foi de um dos nossos internautas do último programa. Lembre-se que o próximo programa poderá ser a pergunta que você nos fizer. Você vai mandar, a produção vai anotar e a gente vai no próximo programa estar comentando a enquete à luz da Bíblia. Jodalita foi quem perguntou: haverá salvação para aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Então, daqui a pouquinho, você vai ouvir
essa resposta no que diz as Escrituras. Mas enquanto você vai mandando a sua participação, enquanto você vai mandando a sua opinião acerca da enquete, nós vamos ao primeiro número musical do nosso programa de hoje. Como ouvirão se não há quem pregue? Você ouvirá na voz de Lauriette. Nossa gratidão à nossa produção, hoje composta pelo nosso irmão Sávio Ravel e a nossa irmã Bruna. Deus abençoe esta equipe abençoada da mídia aqui de IEADPE Salgueiro Oficial. Ouça na voz de Lauriette. Como ouvirão se não há quem pregue? Através do nosso Instagram, IEADPE Salgueiro Oficial. Deus abençoe a você que está aí pelo Instagram também nos acompanhando. Saudações, forte abraço. Nossa irmã lá de São Luís do Maranhão também participando lá da cidade de Verdejante. Deus abençoe, serva Irmã Laura de Boa Noite. Deus abençoe, irmã Laura, serva de Deus. Que bênção saber que a senhora está participando, acompanhando o programa O que diz as Escrituras, através do nosso IEADPE Salgueiro Oficial. Pela nossa plataforma no YouTube, nós temos ainda participando o diácono Ivan Oé, que diz: a paz do Senhor, meu pastor. O programa está uma bênção. Também a nossa irmã Maria de Lourdes diz: paz do Senhor. Deus abençoe, serva de Deus. Irmã Tila Dantas, é a irmã Tila, né? Que está participando. Ela diz: paz do Senhor Jesus a todos. Irmã Josi diz: glória a Deus. Deus abençoe a você que está participando do nosso programa. É pena que é apenas meia hora de programa e o tempo passa tão rápido. A pergunta de hoje, a nossa enquete é: em sua opinião, haverá salvação para aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Aqui pelo nosso Instagram, uma das nossas irmãs lá do Maranhão está dizendo: eu acho que não tem salvação para esta gente, para este povo. Alguém nunca ouviu falar do Evangelho? Em sua opinião, haverá salvação para aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho? A sua opinião é muito importante para nós. Nós já iremos daqui a pouquinho estar respondendo esta enquete à luz da Bíblia. Irmão Jadiel Júnior continua falando e diz: eu já fiz a minha opinião, pastor Joel Calado, e que fiz a minha pergunta. Quando for o próximo dia, aí o Senhor faz a enquete do dia. Vamos ver aqui, pedir a produção para ver a sua
pergunta e estaremos, se Deus quiser, respondendo à luz da Bíblia no próximo programa. Nosso irmão Jadiel diz ainda: trago saudação ao nosso pastor Jadiel Rodrigues, meu amigo. Um abraço ao pastor Jadiel Rodrigues, aqui na filial em Glória do Goitá. Trago saudação à minha família e tanto o pastor Jadiel quanto a irmã Luciana. Deus abençoe a este nobre casal. Casal é quem nós também amamos. Aproveite e dê aí, o senhor que está mais perto, dê um abraço no meu amigo. Nossa irmã Maria Escília, ela diz: a paz do Senhor Jesus, está participando. Que coisa boa. Deus abençoe aos nossos queridos participantes através do chat da nossa plataforma digital, ou na plataforma digital através do nosso canal IEADPE Salgueiro Oficial. Participando também com a gente, Gessiele Bernardo diz: paz do Senhor, acompanhando para aprender mais sobre as Escrituras. Deus abençoe Gessiele Bernardo. Um abraço para Gessiele, que é minha filha, e também para minha querida pequena Luísa, muito bonita, do vovô, viu? Haverá salvação para aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Queridos, nós gostaríamos de ir lendo mais as participações, enquanto nós estaremos aqui fazendo o comentário à luz da palavra, à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, porque aqui não vale o que diz o pastor Joel Calado, aqui vai valer o que diz as Escrituras. Então, queridos, em sua opinião, haverá salvação para aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Mande a sua pergunta para o próximo programa, para que nós estejamos na próxima sexta-feira, ao vivo, aqui, por este canal de bênção, que é IEADPE Salgueiro Oficial. Mas vamos responder a nossa enquete? Sim, a produção está dando aqui uma missiva, qual é? Pastor Rinaldo Borges, meu caro amigo, pastor lá de Gravatá, forte abraço, ele está acompanhando também, Deus abençoe. Também o presbítero Gilson Marcos, lá de Moreno, Deus abençoe, acompanhando através do Instagram aqui de Salgueiro, Deus abençoe. Também participando pelo nosso YouTube, Jéssica Santos, diz: paz do Senhor, estou aqui, ligada para aprender. Fernando Henrique diz: paz do Senhor para todos. Pelo nosso Instagram também, o nosso nobre cantor Francisco Índio. Oi, irmão Francisco, vamos agendar, servo de Deus, uma agenda para o senhor aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe. E gente já está fazendo pergunta aqui para o próximo programa. Nossa produção vai selecionando, colocando em uma ordem, e nos próximos programas nós estaremos respondendo à luz da Bíblia. Também Silvério Alves diz: a paz do Senhor, meu pastor, estamos trabalhando aqui, assistindo essa programação abençoada. Deus abençoe o presbítero Silvério Alves, que é o presbítero que dá assistência aqui no Templo Matriz. Irmã Luciene Maria diz: ô glória, Deus abençoe. Olha, mais perguntas chegando, e aguarde, porque nós vamos estar respondendo à luz da Bíblia no próximo programa. Mas vamos à resposta da nossa enquete. Em sua opinião, haverá salvação para aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Sim. O que diz as Escrituras? Queridos, antes de respondermos esta pergunta, precisamos apresentar a situação do homem diante de Deus. E porque esse homem precisa de salvação, é muito importante que nós venhamos trazer, esta explicação para que os nossos ouvintes entendam. Tendo em vista que o nosso programa, ele é assistido, ele é visto por muitas pessoas também que ainda não são evangélicas. E por isso precisamos trazer uma explicação mais ampla, mais clara, para que possamos entender. E assim, entender que essas pessoas que ainda não são evangélicas e não tenham o conhecimento bíblico acerca da necessidade de o homem ter um Salvador. Na Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, capítulo de número 2, preste atenção nesse detalhe, é muito importante. O versículo de número 7, nós lemos o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra,
e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós lemos isto em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Perceba que no mesmo capítulo, no versículo de número 15 ao versículo de número 17, Deus coloca esse homem no jardim e dá-lhes regras. Veja o texto sagrado, o que é que nos diz? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Observe, queridos ouvintes e prezados internautas, que no capítulo de número 3 do mesmo livro de Gênesis, este mesmo homem que foi advertido por Deus, que recebe de Deus as regras, e entre elas estava a regra: não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Este homem desobedece, ele quebra a regra. E veja que está escrito isso no texto que nós citamos, Gênesis capítulo 3. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Percebeu? Deus, ele forma o homem, deu regras ao homem, coloca este homem no jardim com as regras que ele deu, e este homem quebra a regra exatamente a que Deus disse que não deveria ser quebrada. E o que é que acontece? Eles foram abertos o entendimento. Versículos 6 e 7, foi a partir daí, a partir desse episódio, que o homem recebe uma sentença de morte eterna. Entenda isto: o homem desobedece, ele quebra a regra e recebe esta sentença de morte. E aí passa a ter a necessidade de quê? De um salvador, de um remidor, para lhe livrar, para lhe salvar da grande e terrível condenação que este erro, que este pecado, que a quebra desta regra lhe trouxe. Porém, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus é tão grande que o próprio Deus planeja um plano para a salvação deste homem. Em Gênesis capítulo de número 3 e versículo de número 15, nós lemos o seguinte: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Perceba que Deus está fazendo a promessa que da semente da mulher viria um que salvaria a humanidade, o homem, desta condenação que trouxe o seu erro, a sua transgressão, a quebra da regra que nós falamos. Existem algumas questões, querido internauta e prezado ouvinte, dentro desse contexto que não podemos, deixar de falar. Primeiro, o pecado desse homem do qual nós estamos falando, e é claro, você já deve ter identificado, foi Adão, o primeiro homem. O pecado deste homem e as suas consequências passaram a todos os homens. Você pode dizer: mas como assim, pastor? Está escrito também nas Escrituras, é o que diz as Escrituras. Romanos capítulo 5 e o versículo de número 12 nos diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Romanos 5 e 12, está escrito nas Escrituras. Esse ponto a gente não pode esquecer dentro deste contexto. Há um segundo ponto que nós não podemos deixar de fora nesse contexto, é
o homem passou, a partir deste episódio, a ter consciência de seus atos. Vou repetir. A partir deste episódio, qual episódio? Que ele desobedeceu, que ele comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Ele passou a ter consciência de seus atos, conhecendo o certo e o errado, e também responsável, tornando-se responsável pelos seus próprios atos. Onde é que está escrito isso, pastor? Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 22. Assim nos diz a palavra de Deus. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. A partir deste momento, o homem não pode se desculpar da sua consciência, das suas falhas e dos seus pecados. Queridos, essa lei da razão, preste atenção que nós estamos fechando a conclusão da resposta à enquete que foi feita. Aqueles que nunca ouviram o Evangelho terão salvação? Serão salvos? Preste atenção. Porque essa lei da razão, da consciência, deu também ao homem liberdade de escolha e decisão. É a chamada lei do livre-arbítrio. Ele poderá escolher ou não, aceitar ou não o plano da salvação de Deus que está em Cristo Jesus. Essa lei da consciência do certo e do errado e da existência dá-lhe também, preste atenção nesse detalhe, porque esta lei da consciência do certo e do errado dá ao homem também a certeza, a consciência de que existe um ser que é superior, a quem ele deve dar conta, a quem ele deve honrar, a quem ele deve adorar e a quem ele deve prestar contas pelos seus erros. Se a sua consciência o acusa do certo e do errado, ele sabe que se está errado, ele deve prestar conta a alguém. Então esta lei da consciência, sabe onde é que está gravado? É a Escritura que responde. A Bíblia nos diz que isto ficou gravado em seu coração. Você está entendendo já o que é que as Escrituras diz acerca desta enquete que foi perguntada? Eu vou ler para você o que está escrito. Diz assim a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2, versículos de número 11 ao versículo de número 16. Vou repetir. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 11 ao versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus: porque para Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Presta atenção na resposta. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, olha o detalhe, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita, olha o que falamos antes, em seus corações. Esta lei que eu falei da consciência, ela está escrita no coração de todo ser humano, independente de ter ouvido o evangelho ou não ter ouvido. Mas vamos adiante. E esta lei que está gravada no seu coração, olha o que diz as Escrituras, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Você entendeu? Tudo aquilo que o homem pratica, mesmo que sem ele ter ouvido falar do evangelho, há uma lei no seu coração, que é a lei da consciência, e é claro, se ele nunca ouviu falar do evangelho, o justo juiz há de julgar com regras que ele próprio determinou segundo o seu eterno e soberano conselho.
Com isto, queridos ouvintes e internautas, nós concluímos então que aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho, o Senhor, que é o justo juiz, os julgará com justiça, a justa justiça do Senhor, segundo as suas próprias consciências, e por isso, e por certo, aplicará a regra que ele próprio estabeleceu para este julgamento. Veja o que é que Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta. Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo no capítulo 4 e o versículo de número 8, afirmando-nos, confirmando-nos de que o nosso juiz, o juiz que há de nos julgar, tanto aos que ouviram o Evangelho como aos que não ouviram, ele é o justo juiz. Paulo diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a sua vinda. Queridos, Deus te abençoe, e que no próximo programa você possa estar participando aqui conosco através do que diz as Escrituras. Todas as sextas-feiras, no horário das 15 horas, aqui pelo nosso IEADPE Salgueiro Oficial. Vamos a mais um número musical, em nome de Jesus. Incrível, nasceu em Belém, veio para Nazaré, escolheu morar aqui, pertinho, Cafarnaum. Daqui começou o plano perfeito do Senhor, a salvação. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele me hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que estava? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, com seu sangue me libertou. YouTube, Deus abençoe, porque nós estamos já chegando no final do nosso programa O que diz as Escrituras, sempre todas as sextas-feiras, no mesmo horário, às 15 horas, pelo nosso IEADPE Salgueiro Oficial, no horário das 15 horas, você acompanha esse programa ao vivo, comigo, o pastor Joel Calado, o que diz as Escrituras. Agradecemos a todos, ao nosso querido irmão diácono Aminadab, lá de Bonança, também participando com a gente. Deus abençoe a você, participante, em nome de Jesus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus este programa abençoado que o Senhor tem nos dado na tarde deste dia. Oremos. Pai, no nome de Jesus, queremos te dar graças, ó Deus, pelo privilégio de vir mais uma vez ao ar através deste canal de bênção que é IEADPE Salgueiro Oficial, tanto no YouTube como no Instagram. Pela vida, Senhor, do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela vida de cada obreiro, Senhor, desta cidade, desta filial. Queremos te dar graças, meu Deus, pela vida
desta equipe de mídia que nos auxilia, Senhor, na produção deste programa. Queremos te dar graça, Senhor, pela vida de cada internauta que estiveram participando, acompanhando-nos, ó Deus. Recebe a nossa gratidão, abençoa cada um, as suas respectivas famílias. É no nome soberano de Jesus que nós pedimos e pedimos te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.